Mateus capítulo 3, verso 10, 11 e 12, que diz: todos acharam? E também agora, disse João Batista, está posto o machado à raiz das árvores, ou seja, o machado está colocado ao pé das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, o que acontece com ela? É cortada e lançada no fogo. Atenção a isso. E eu, em verdade, vos batizo com água. Para quê? O arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Guarde isso. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O primeiro ponto que eu preciso que nós compreendamos aqui nessa noite é que no versículo 10, quando João Batista fala de fogo, ele fala a respeito de um juízo. Falando árvore, e árvore aqui é uma alusão, uma representação, uma figura de linguagem de pessoas. Ele não está falando da natureza, ele não está falando das árvores, não é da flora. Ele está falando de pessoas. Toda pessoa que não produz bom fruto, ou seja, que a vida não agrada a Deus, ele diz, é cortada e lançada no fogo. Isso aqui é uma primeira alusão ao juízo. Alguns entendedores, e eu sou tendencioso a acreditar também, dizem que seria uma representação do lançar no inferno. Lançar no fogo, lançar no inferno. Mas nós entendemos que inferno não é o destino final de Satanás, seus demônios e de todos aqueles que se tornam desobedientes ao Senhor. O inferno seria uma prisão provisória, não é definitivo. Tá claro? Tá claro, irmãos? Mas vamos pelo menos ficar com juízo. Esse primeiro fogo fala de quê? Juízo. No verso 11, nós vemos que João apresenta o batismo, e aqui, de certa maneira, eu quero recapitular para quem não pôde participar dos outros estudos. Nós tentamos diferenciar aqui, na doutrina do batismo, ou dos batismos, que o batismo de João, ele findava, ele encerrava o período que nós chamamos da lei. Era a transição da lei para a graça. O batismo de João é claramente descrito na Bíblia como o batismo de arrependimento. Enquanto o batismo cristão, ele fala de uma aliança com Cristo, de sermos lançados para dentro dele e depois representarmos isso de forma cerimonial. O batismo cristão fala de morte e ressurreição. Tá claro? O arrependimento para nós é anterior. Nós não nos batizamos para depois nos arrependermos, ou nos arrependermos ali na hora do batismo. Não. O arrependimento para nós é na hora da aceitação a Cristo. Nós já nos arrependemos dos nossos pecados e nós somos então lançados nele. É o que nós aqui falamos no estudo, quando nós vimos sobre o batismo em Cristo. Seria esse ato de ser lançado dentro dele, na vida dele, e a vida dele em nós. Deu para entender? Então o batismo aqui, João deixa bem claro, né? Eu preguei, eu pratiquei com vocês o batismo de
arrependimento, foi para o arrependimento. O propósito era esse, uma preparação para a vinda do Cordeiro de Deus, uma santificação do povo, né? Um amolecimento de coração, de espírito, para poder receber a palavra do próprio Cristo. Isso está claro, irmãos? Mas aqui no final, ele fala de um fogo que nunca se apagará. Mas nós precisamos entender que entre um e outro, João apresenta uma questão importante. Ele diz: eu batizo com água, o que vem depois de mim, ou seja, o sucessor, o próximo que virá em nome do Senhor, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tá claro? Com fogo e com fogo. Não é ou, como alguns tentam ensinar. Não é ou, não é uma coisa ou outra. Não, é uma coisa e outra. Isso tá claro, irmãos? Sim? Ok. Então, batismo com o Espírito Santo e com fogo. E por fim, fogo que nunca se apagará. Aí nós entendemos como juízo eterno. Poderíamos simbolizar dizendo que é uma forma de expressar o lago que arde, queima, com fogo e enxofre. Esse nunca vai apagar. E o inferno, pastor, o inferno vai ser lançado dentro dele, é o que diz a Escritura. Então João apresenta aqui, né, juízo, batismo e juízo. Por que eu estou fazendo questão de apresentar essa questão um pouco mais técnica, né, nesses estudos? Não só hoje, nos outros também. Porque como se trata de doutrina, é muito importante que as bases lançadas sejam muito bem fundamentadas. Embora haja quem crê de outra maneira, linhas teológicas divergentes, mas é assim que nós cremos e é assim que nós ensinamos. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Amém. Vamos lá. Existe uma ciência de interpretação bíblica chamada exegese. Repete isso? Exegese. Né? O que é a exegese? Antigamente chamava-se de exegese da Bíblia. Hoje não, faz algumas décadas que mudou-se a terminação e fala-se mais exegese bíblica. O que é isso? Né? Eu coloquei até aqui para você gravar, certo? Trata-se de uma análise, como é que eu diria? Criteriosa. Ela é empírica. Ela é uma análise realmente crítica. E aqui crítica não no sentido de falar mal, crítica no sentido de análise mesmo, certo? Desmiuçar uma coisa. Eu coloquei análise e explicação crítica, né? De que forma? Histórica, literária e teológica de um texto. Então eu pego um texto bíblico, antes de montar o estudo, eu tenho que fazer essa, prévia, essa pesquisa prévia, que é chamada de exegese. Tá claro? Então há uma exegese errada sobre o ensino do batismo de fogo. E há muitos ensinando na internet. E o pior, a quantidade de pessoas que acreditam é enorme. Por isso que eu quero que você entenda, ponto a ponto, sobre o batismo de fogo. Tudo bem? Deixa eu explicar qual é o erro dessa exegese. Os que consideram fogo como sendo sempre algum tipo de juízo. Existe um grupo de cristãos que acredita que toda vez que a Bíblia fala fogo, está falando de juízo, condenação. E para nós isso é um erro importante, um erro muito grave. Por quê? Porque quando eles fazem isso, eles desconsideram, né, que algumas outras menções sobre fogo, eu vou falar mais detalhadamente à frente, algumas menções sobre fogo na Bíblia não falam sobre juízo, falam sobre bênção. Eu vou provar isso para você. Então qual é o erro deles?
consideram o batismo de fogo como sendo um tipo de juízo de Deus contra seus servos. Juízo de Deus contra os servos. Então seria como? Você é batizado no Espírito Santo, e um tempo depois, esse tempo não é pré-determinado, não sabemos quanto tempo depois, um tempo depois viria esse tal batismo de fogo, que para eles pode ser uma grande provação, né? Uma situação tremenda, terrível na vida da pessoa. Seria na intenção de ver se realmente você é de Deus, né? Alguns grupos acreditam que pode vir na forma de tentação, uma tentação muito pesada sobre a vida da pessoa. Outros até mesmo que falam como um castigo. E tem até grupos que acham que as três coisas acontecem na vida da pessoa com o batismo. Então elas consideram o batismo de fogo como algo ruim para o cristão. Já começa para mim a faltar lógica. Por que o Senhor Jesus batizaria alguém com algo ruim? Pergunta para o teu irmão, por quê? Por que ele faria isso? Mas acredite, há uma gama enorme de pessoas que acreditam assim. Tá claro? A nossa ideia aqui não é debater com eles. Continuem crendo como quiserem. A ideia é que você entenda e possamos crer da mesma forma. Tá claro? Sim? Vamos à frente então, irmãos. O que eu vejo, né, de erro nessa interpretação? Número 1, eles ignoram que o batismo de fogo foi prometido junto com o batismo no Espírito Santo ao mesmo grupo. Então ficaria incongruente, ficaria esquisito, estranho, uma promessa de bênção, uma promessa de maldição para o mesmo grupo. Enquanto a Bíblia sempre separa, ela sempre separa os grupos. Os obedientes é sempre prometido bênção, enquanto a maldição é sempre destinada aos desobedientes. Enquanto aqui a promessa de batismo no Espírito Santo e com fogo foi prometido para o mesmo grupo, os discípulos. Amém? Do Senhor. E no caso de João Batista, Jesus também prometeu, mas no caso de João Batista, os que ainda iriam se tornar discípulos. Ele avisou que isso iria acontecer, e Jesus prometeu que isso iria acontecer, o batismo no Espírito Santo. Vamos lá. Número 2. Eles ignoram que os batismos anteriores foram sempre acontecimentos maravilhosos e de transformação. Por que o batismo em Cristo, ou seja, a conversão, é bom? O batismo nas águas, né, a confirmação da minha aliança com Deus é bom. O batismo do Espírito Santo nem se fala, é maravilhoso. E por que o batismo no fogo seria ruim? Fica uma lógica esquisita, estranha. Tá claro? E em terceiro lugar, o fogo nem sempre na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nem sempre foi sinônimo de juízo. A exemplo, presta atenção aqui, a exemplo, quando o Senhor Deus fez aliança com Abraão, você deve lembrar, Abraão partiu os animais que Deus mandou, colocou um de frente para o outro, uma banda de frente para o outro. Abraão passou e depois passou no fogo, representando a presença de Deus na aliança com Abraão. No caso de Moisés, todo mundo conhece. O primeiro encontro de Moisés com o Senhor foi através de quê? De uma sarça ardente. Então não era juízo, era presença. Com Israel no deserto, diz a Bíblia Sagrada que havia todas as noites uma coluna de fogo, que tanto ajudava a direcionar quando eles precisavam transitar durante a noite, chegar a algum destino, algum lugar, quanto iluminava o caminho, quanto aqueciam na noite fria do deserto, que alguns esquecem que
O deserto é escaldante durante o dia, mas é muito frio durante a noite. Então nós vemos a presença de Deus ali através daquela coluna, abençoando Israel. Gideão, quando apresentou a sua oferta, subiu um fogo na pedra e a oferta foi recebida. Isaías, diz a palavra de Deus que o anjo pegou, uma brasa viva com a tenaz do fogo lá e tocou na boca dele, purificando. Os apóstolos, então, quando foram batizados no Espírito Santo, diz a Bíblia que foram vistas línguas como de fogo pousando sobre cada um deles. Então, nem sempre o fogo era juízo. Às vezes era bênção, às vezes era presença, às vezes era resposta, às vezes aceitação. Nem sempre era juízo, e eles desconsideram isso. Tá claro, irmãos? Você está acompanhando até aqui? Muito bem.